por exemplo, eu deixo uma pessoa vir pregar, não estou gravando, deixar ele. Não vou pedir de pregar porque não estou gravado. Ah, tu faz uma coisa. Mas a pessoa vindo assim, pode estar arrumado, não tem, mas a pessoa vindo de uma jaqueta, pelo amor de Deus. Não, eu vejo de acordo com o ambiente. Se a pessoa não sabe que é daquele jeito, a pessoa também, né? A pessoa se prepara, vai tudo, aí chega lá, aqui naquela história da quinta-feira, né? Paletó, né? Agora, quando é de casa já começa os assim, costumes e não obedece, aí é outra coisa. Assim, é ensinado. Cada tipo de roupa tem um ambiente, cada ambiente tem um tipo de roupa. É ensinado isso aí. Né? Aí a pessoa vem para a igreja com a jaqueta jeans. Pois é, aí eu vejo nessa parte aí também, a pessoa falta de. Porque a pessoa deve imaginar, né? Não tem discernimento nas coisas. Tem que saber, eu vou no tal ambiente, eu vou, né? Com certeza. Agora que aquilo não seja daquele jeito, mas eu vou. Com certeza. Também lá será o pastor, a parte de terra de grava. É você. Valeu, Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor vem a sabedoria. A tua palavra, Pai Santo, diz, Senhor, glória, que a sabedoria, Pai amado, Deus, é muito mais importante que todo ouro e toda prata. O Senhor é a própria sabedoria, Pai. O Senhor fala em Tiago, Senhor, que aquele que não tem sabedoria, que peça, o Senhor dá deliberadamente e não lançará em rosto. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos, meu Pai amado, ser sábio diante de Ti, Pai. Meu Deus, nos ensina, abre a nossa mente, Senhor, da glória. Tira, Senhor, de nós, meu Pai, todo rudimento, Senhor, humano. Coloca o Teu Espírito, através da Tua palavra. Assim, Pai, nós te pedimos. Somos gratos por esse dia, em nome de Jesus. Não, César, você fica desse ladinho. Ai, não, pra cá. Aqui, ó. Pra cá, não, César. Oi. Vai no livro de Êxodo. Vai no livro de Êxodo. Terminamos aí o livro de Gênesis. Marlene, deu para você entender aí alguma coisa? Deu? O que é que fala o livro de Gênesis? Isso. Vai falar da criação, vai falar do primeiro casamento, do primeiro a queda do homem, né, que o homem pegou, entrou o pecado no mundo, aí nós estamos aí, pagando. Os patriarcas, E com juros e correção monetária, né? o dilúvio, né? Estamos pagando com juros e correção monetária. Com certeza. Se quiser estar aqui, Varão. Abraão, né? Lá na frente do livro de Já Êxodo, está aqui, Sam. chamou Abraão, né? Isso, a chamada de Abraão. Abraão é o pai da fé. Aí Não é o pregoeiro da justiça, né? é o pregoeiro da justiça. Aí passou 120, o tempo que ele fez a arte. Você descobriu qual o maior, qual foi o poderoso caçador diante do Senhor, aprendendo quem é ele. O mais rebelde de Gênesis. Nimrod. Olha, terrível. O Nimrod foi o que construiu a Torre de Babel. Foi. É, Era o chefão lá. construiu a Torre de Babel. Ele foi o líder, né? Fortão não, é questão de E a liderança. Bíblia fala que ele era poderoso diante do Senhor. Mas esse diante do Senhor era em oposição ao Senhor. Pois é. Não era. Eu sei, é diante do Senhor, eu sei. É porque ele era um rebelde. 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 Ele não era. Era descendente de Canaã, né? Aliás, de Caim. Né? Deixa eu ver aqui, peraí.
irmã Helena, é em Gênesis capítulo... É de cama mesmo, não? Vai ser de cã mesmo, né? Gênesis capítulo... 7, né? 7 é? 10. 10? 10, versículo 6. É de cão mesmo, né? Cão. Cão. A minha fala cão. Gênesis 10, versículo 6, vai. Aí eu estava falando. É o 6? 10, 6. Falou o que, irmã Helena? Filho de campo, Augusto, não sei se uma vez Helena. Canaã. 10, 6, né? Começa do 6. Os filhos de Ramapá, Dedá, gerou e Rod, que começou a ser poderoso na terra. Qual começou a ser poderoso na terra. Quer dizer que ele foi um grande líder. Aí o versículo 9 vai falar aí. Valente, caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimói, poderoso caçador diante do Senhor. Aí foi ele que O construiu seu reino foi Babel. Ereque, Caim, terra. Não sabia o texto não, deu ele. Aquela terra saiu Tá felizendo. ele para a Síria. Ele ficou Nínive, é o bote Calá. Pois é, ele que fundou a cidade de Nínive. É das trevas mesmo. Negócio da Nínive. Os descendentes de Cão foram amaldiçoados por Noé, né? O destaque também aquele que começou a cultuar o seu em público. O Enos, né? Enos foi o Enos, N-O-S. Enos foi Ele começou a cultuar o nome do seu em público, começou a divulgar. Olha, como falar de Deus. Tá, na aula passada nós vimos aí a morte de Jacó. Jacó vai morrer com 147 anos. José foi com 110. Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. De sorte que o dia de Jacó, Sim, os eu não anos de sua tenho, vida não. foram 147 anos. Mas eu já confundi a cabeça de vocês, irmãos. Então você não Essa sabe. aqui- Ela não sabe que foi o avô de Jacó, com certeza. Sabe nada. Diga aí, mano. você Qual vai foi o dar avô? capítulo versículo. Que foi, mano, o avô de Jacó? Essa é verdade. Aí eu, velho. Não sabe. Ai, mas também sabe não. Eu O sei, avô pastor, mas não Jacó, sei você tá dizer o vendo? nome. Eu não estou lembrando, não. Mas como a gente já estudou, eu tenho uma mente, mas não sei. Jacó. Ai, Era não, Abraão, não. não. Isso, mulher. Ai, Abraão, Isaac, Eu Jacó. sempre Ah, é. esqueço o nome. Esse aqui, ó. Não quero pensar que é bem fácil. Gênesis Só para 47. É verdade. Tava lendo mesmo. Nem eu sabia. Eu fico Gênesis confundindo. Cadê 47, Moisés? 28, irmã Helena. Não, não é isso. É, o- do é tanto que ele Moisés. morreu, né? Você Eu notou não. aí? Não, tem Ei, irmão, 147 irmão. anos. Mas por que Não, Abraão, 20? Abraão não tinha, depois de passar para a cultura? Quintura? Cultura. Quintura. Que- Ah, a quintura é a esposa. É a esposa, outra esposa. É a outra esposa que Abraão. É quentura. É quentura. Cultura, é Cultura. cultura mesmo. Foi, teve família. Aí vamos lá, Êxodo. Casou com ela. E do que? Primeiro, é? É, primeiro. Vamos lá. Foi a Quitura, o nome. Quetura. Quentura. Quitura. Teve família com ela. Qual é o êxito do quê? Capítulo 1, né? Aí, Peraí. Ó, você vê que José, quantos anos foram o processo de José para Deus erguer José? Foram quantos anos? José. 17. Foi 13 anos. 13 anos. José assumiu o cargo de governador com quantos anos? foi que eu dizer. 27. 30. Foi
18 anos, aí 17 ele não. Ele saiu como escravo com quantos anos? 17. Então, 17 para 30. 13. Vou te contar, senão vai ser o povo. Não, é só ligar os pontos. Ele foi vendido como escravo com 17 anos. Assumiu o cargo de governador com 30 anos. Então, foi 13 anos o processo que Deus teve com ele para poder erguer e colocar ele no cargo. Agora, Moisés, vai ser quantos anos, Moisés? Processo. 40 ele passa no Egito. Mais 40 em Midian. Mas é coisa de 40 anos, depois que ele saiu. Ele foi 80 anos. 80 anos. 80 anos. Mas assim, 40 anos, ele saiu da Egito com 40. Mas com 40 anos que passou, ele já assumiu. Então, aí esses 40 anos que ele passa no Egito, ele passa estudando, ele passa se preparando como guerreiro, como líder. Ele passa, quer dizer, foi um preparo de Deus. Aí assim, desse período, ele já tinha 80 Ele anos. nas ciências do Egito, ali estudando nas ciências do Egito. E passa mais 40 anos em Midian aprendendo a ser manso, que ele vai cuidar de ovelha. Quer dizer, um guerreiro, um soldado, e um príncipe, um muito líder, estudo, viu? vai cuidar de ovelha. Tá entendendo? É um contraste muito grande. Aprendendo a ser humilde. Aí vamos lá. Ó, os descendentes de Jacó no Egito. Ó, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Né? Rúben e Simeão perderam o direito à primogenitura. Por quê? Rúben e Simeão. Ele dormiu com a esposa do seu pai. Com o Rubens, né? Rúben, que dormiu com Bila, Você vê aquela. botou o chifre no próprio pai, com Bila. Rúben. Simeão foi o que Simeão e Levi foi a covardia que eles Covardia. fizeram. Mataram aqui, Siquém. Mataram todos os homens de Siquém. Né? Sendo que eles tinham se convertido, a covardia foi tão grande, porque assim, eles se converteram ao judaísmo. Mesmo assim, eles não respeitaram, mataram todo mundo. Uma covardia muito grande. E você vê que Deus vai escolher Levi para ser a tribo sacerdotal. Dá para entender isso? Né? Na cidade lá, na Nova Jerusalém, vai ter 12 portas, com o nome dos apóstolos, das tribos, aliás. Sabe? Deus É por isso, irmão, que a gente tem que analisar as coisas, né? A gente, às vezes, nós somos radical. Tem que analisar, como, por exemplo, Davi é da descendência daquela prostituta lá, né? Raabe. Raabe. Aí se você olhar, era uma prostituta, e aí? Deus tem uma maneira de trabalhar. Ela se converteu, né? Quando Pedro fala lá em Assim, era uma prostituta que se converteu. Atos 10, 34, reconhece por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas se alguém é temente, né? Alguém é temente e obedece ao Senhor, ele serve, né? Se converter, né? Se converter. Então, aí perderam o direito da primogenitura, e o direito da primogenitura vai para Manassés e Efraim. Aí todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Olha só aqui. Se levantou um novo faraó que ignorou a história de José, porque, né, alguém falou para ele: olha, teve aí um governador, José, salvou todo o Egito, salvou todo mundo, comprou todo o Egito aí para faraó. Aí quer dizer, esse novo faraó aqui vai, aí eu lá quero saber do passado. Eu quero saber Fazer do agora. meu jeito, né? Vou fazer do meu jeito. Não quero saber do passado, não.
Vamos escravizar este povo aí ele está falando aqui. Vamos usar de astúcia e escravizar eles. Será que não tem mais aquele homem poderoso para três? Agora não é na minha mão. Por igual a Bíblia. E puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem em suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades semelhantes, e pontos de Manassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. É o caso aqui também da igreja. Qual era a estratégia que Satanás usava antigamente contra a igreja? Qual era? O que era que acontecia se fosse crente? Rebeldia, Era morto. desobediência. Não, era a morte. Não, assim, Se você fosse a crente gente tem que antigamente, analisar por que esse povo foi parar no Egito. Abraão, Deus já tinha falado que a tua descendência vai peregrinar na terra. comparar no Egito com o plano de Deus. Não, o plano de Deus vai ficar da desobediência. Não. Comparar no Egito que era projeto de Deus. Projeto de Deus que eles descessem para lá, levou primeiro José, depois levou Jacó com as famílias. Só que agora o negócio vai apertar para o povo de Israel. Pois é. O Faraó vai escravizar E eles. foi lá no Egito que se multiplicou, né? Esse povo todo. Tem aquela passagem, moça, que lá, antes do pai de José morrer, né? Ele não disse, né? Cada um, a descendência deles e como eles iam ser, né? Abençoou de acordo com eles iam ser. Profetizou sobre a vida deles. Que ia acontecer que eles iam ser muito numerosos. Quer dizer, Não é uma questão de número. Deus já tinha prometido a Abraão. A sua descendência será como as estrelas do céu. Já aí foi cada promessa de um Deus a ele Abraão. abençoou de um jeito, profetizou do jeito que Então, aí vamos lá aqui, ó. ia ser a nação. Porque Satanás usou de estratégia antigamente. Qual era a estratégia? Era perseguição e matar quem fosse crente. A igreja era perseguida, presa. O apóstolo Paulo prendeu muita gente, como quando não tinha se convertido. Prendiam, mataram Torturado, Estevão. torturado, né? Pois é, então, a estratégia de Satanás era a perseguição e a matança e a morte. Hoje, qual é a estratégia de Satanás? Qual Matar é? o crente espiritualmente. Hã? Matar o crente espiritualmente. É o esfriamento espiritual. Como é que vai falar lá em apostasia? Tá vendo? Apostasia. Muito crente dentro da igreja que não é crente, sabe? Vem para a igreja, mas se converte, Vem para a igreja, mas se converte. Então, aí o Faraó representa quem? Faraó? Capeta. Representa Satanás. Faraó. Representa o próprio, viu, irmã? Né? Faraó representa o próprio diabo. Faraó. E o Egito representa o mundo hoje. E Deus nos tirou do Egito, assim como vai tirar o povo de Israel aqui do Egito, simboliza também hoje, Deus nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, né? E nos trouxe aqui para o seu reino. Tirou das trevas, E esse rei aqui, ele também representa Satanás, né? Faraó. Que faz o povo sofrer, né? Escraviza o povo, né? Quer dizer, o pessoal que está no mundo, ele está escravizado pelo diabo. Escravizado pelo diabo. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Né? Além de escravo, o escravo trabalhava de que hora a que hora? Vou comentar aqui. Então, os egípcios, com tirânia, escravizaram os filhos de Israel. Com tirania. Ao nascer do sol, ao pôr do sol. O escravo trabalhava. Viu, irmã? Quem era escravo? Trabalhava. Nasceu o sol, ele já tinha que se arrumar para ir para o batente. Aí só saía quando o sol. 6 horas da noite. Vai ver, né, irmão? 6 horas
fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania o serviu, apanhando, passando sede, passando fome, não tinha hora para comer. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais se chamavam Cifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai, mas se for filha, reviva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes